Alô, minha amiga, alô, meus amigos, eu sou seu amigo, o pastor Ivo Rodrigues, e você está em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva aí, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E aí, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Nesse canal tem o objetivo de levar até você uma palavra, um testemunho, uma reflexão, algo que toca ao seu coração. Nós estamos fazendo um apanhado do resumo dos livros da Bíblia. E hoje nós estamos no 25º livro, o livro de Lamentações. Nós estamos fazendo um apanhado de Gênesis ao Apocalipse. Lembrando que é apenas um resumo, onde a gente fala o total de capítulo, de livro, versículo, de letras, de palavras. Por exemplo, o livro de Lamentações, ele tem 5 capítulos. 154 versículos. São 5 capítulos, 154 versículos. Tem um livro de Lamentações. Tem 3.054 mil palavras. São 3.054 mil palavras. 3.000 palavras e 54 palavras. Tem aí o livro de Lamentações. Tem um total de letras de 27.486 letras. O livro de Lamentações tem uma curiosidade muito grande, porque 4 capítulos têm o mesmo total, a mesma somatória de versículos. O capítulo 1 tem 22 versículos, o capítulo 2 tem 22 versículos, já o capítulo 3 tem 66 versículos, o capítulo 4 e o capítulo 5 também tem 22 versículos. Então os menores capítulos é o 1, o 2, o 4 e o 5. O maior é o capítulo 5, com 66 versículos. 66 versículos. Muitas pessoas chegam a dizer que o livro de Lamentações é uma representação do Pentateuco, porque ele tem 5 livros. E também tem aí 66 versículos no terceiro capítulo, que é o capítulo de Lamentações, aí o capítulo 3, ele tem aí 66 versículos, dando aí o total de 66 livros que tem a Bíblia, cada versículo uma representação de um livro. O livro de Lamentações, ele está entre os livros dos profetas maiores, só que na verdade, na minha opinião, ele deveria estar entre os livros poéticos, principalmente ali junto com Cantares de Salomão, porque o livro de Lamentações, ele é lamentos de Jeremias, onde Jeremias lamenta sobre a situação de Israel, onde Deus usa ele poderosamente. O livro de Lamentações é considerado como uma laranja espremida, onde os olhos de Jeremias ali é levado em lágrimas. Então esse livro de Lamentações, ele está entre os livros dos profetas maiores, mas se fosse colocar numa forma cronológica, ele deveria estar aí entre os livros poéticos e principalmente entre aí Cantares de Salomão. Mas é um livro que traz para nós grandes retratos. Quando eu falei que ele representa o Pentateuco, representando os 5 primeiros livros da Bíblia, é porque cada capítulo tem uma forma de lamento. O livro de Gênesis, por exemplo, nós temos aí o lamento de Agar, o lamento de Jacó, chorando pela morte de José, que José não tinha morrido, mas ele achava que tinha morrido. Agar lamentando pelo deserto. E o capítulo 1 mostra o lamento também ali de Jerusalém. O capítulo 2, nós temos o livro de Êxodo, que o livro de Êxodo representando aí o capítulo 2 do livro de Lamentações. Nós temos o lamento do povo de Israel, que vivia, o povo hebreu, lá no Egito. E do mesmo jeito o capítulo 2 tem os lamentos também do povo de Jerusalém aí em Israel, em Lamentações, capítulo 2. Já o capítulo 3, que representa aí o livro de Levítico, nós temos aí um dos textos muito conhecidos, que é o capítulo 3, versículo 22, 23, 24, onde fala que traz em minhas memórias, que ainda me traz esperança, e tem lá aquela palavra que fala: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. São as misericórdias de Deus, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Cada manhã as misericórdias de Deus renovam em nós. Cada dia é como se nós fôssemos dormir cansados. Quando amanhece o dia, nós estamos completamente
descansado. O capítulo 4 representa o livro de Número, onde ali o povo murmuraram. Ali no capítulo 4, Lamentações, também tem essa parte aí de murmuração. O capítulo 5 representa o livro de Deuteronômio, onde fala a história de Moisés, já no final da vida, mas com muito vigor. E o capítulo 5 mostra esse detalhe, essa parte que é muito interessante também. Então o livro de Lamentações é um livro que você precisa ler e reler quantas vezes você puder. Todos nós, a Bíblia é tão forte, porque a Bíblia ela tem livros que falam de drama, de romance, de ação, é muito forte. E esse livro de Lamentações é o Senhor colhendo nossos lamentos. Quantas vezes nós lamentamos, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse deixado de fazer, se eu tivesse ido, tinha dado certo, e etc. E aí tem o livro de Lamentações, um livro muito forte que precisa você ler e reler. Um abraço a todos, continue nos assistindo. E vamos para o próximo livro, que é o livro aí de Ezequiel. O livro de Ezequiel, vamos estarmos falando no próximo vídeo. Um abraço a todos!